alunos! Nesta aula de hoje abordaremos os assuntos presentes nos capítulos de 15 a 20 do material didático de vocês. Começaremos falando sobre as políticas macroeconômicas. As principais políticas macroeconômicas são política fiscal, monetária e cambial. A política fiscal é um conjunto de medidas que o governo adota para tentar alocar os recursos da melhor forma, estabilizar a economia e promover a distribuição de renda. Quando digo estabilizar a economia, me refiro à intenção do governo promover o crescimento econômico, sem gerar desemprego e inflação, ou seja, mantendo o poder de compra do consumidor. Quando falo em distribuir renda, estou me referindo em gerar renda e distribuí-la de forma mais igual. E a alocação dos recursos, o governo procura fazer através do fornecimento mais eficiente dos bens e serviços no mercado. O equilíbrio da política fiscal é através do equilíbrio das receitas e gastos do governo. Como o governo obtém receitas? Através dos impostos. Como o governo gasta? Através do pagamento dos funcionários públicos, subsídios, transferências para estados, municípios e formação de capital fixo, como a construção de investimentos em equipamentos por parte do governo. Uma política como Bolsa Família ou um subsídio como Minha Casa Minha Vida fazem parte dos gastos do governo. As isenções fiscais para grandes empresas também são gastos do governo, pois o governo deixa de arrecadar tais valores. A política pode ser expansionista ou contracionista. A política fiscal expansionista, ela pode ser feita de duas formas, ou através do aumento dos gastos públicos ou pela redução de impostos. Então, quando a economia está fraca, sem emprego, o povo está desanimado, a demanda agregada está insuficiente, para estimular a economia, o governo pode aumentar os gastos públicos ou então reduzir os impostos. No governo Lula, foi feito isso quando anunciaram a redução do IPI para as linhas brancas. Ele reduziu o imposto para que as pessoas comprassem mais. Com o aumento dessas vendas, o que ia acontecer? Ia aumentar os empregos, porque as empresas tenderiam a contratar mais pessoas. Assim, a economia tenderia a voltar ao normal. Aqui eu estou mostrando para vocês uma tabela de corte no IPI dos móveis de linha branca na época do governo, no governo de 2010. Aí mostrou a redução que até 31/10 era normal, é 4%, houve uma redução de 2% e ia manter até 31/10 a 3% no caso do fogão. E tem vários outros exemplos para o tanquinho. Olha a redução do tanquinho. De 10%, uma redução para 2% e uma manutenção para 4,5%. A máquina de lavar louças de 20% para 10%. Para que o governo faz isso? Para estimular a compra por esses bens e serviços. A política fiscal contracionista ou restritiva é usada normalmente quando há muita demanda e uma oferta menor e os preços estão muito altos, ou seja, normalmente é utilizada quando há uma inflação. Nesse caso, o que o governo faz? O governo vai cortar os gastos públicos ou aumentar os impostos, que é o que está acontecendo atualmente no Brasil. Com o aumento dos impostos, por exemplo, a renda disponível para a população irá reduzir, inibindo com isso o consumo agregado. Então, quando há um aumento do IPI, do ICMS, do COFINS, há uma redução do consumo. Outra política adotada pelo governo é a política monetária. Essa política ela é adotada pelo governo através do controle da oferta de moeda na economia. Então, o que o governo faz? Ele reduz ou aumenta a oferta de moeda na economia. Mas para que o governo
Para que o governo deseja controlar a oferta de moeda no mercado? Quando há muito consumo por bens e serviços e a oferta não acompanha tal demanda, os preços vão aumentar. Quando digo os preços aumentam, não estou querendo dizer casos isolados. Eu estou querendo dizer o aumento generalizado dos preços, ou quando muitos preços, dos preços da cesta básica, aumentam. Para controlar a quantidade de moedas no mercado, o governo utiliza de diversos instrumentos na política monetária. Dentre eles temos o recolhimento compulsório, a taxa de redesconto bancário e as operações de mercado aberto. As operações de mercado aberto é quando há uma compra e venda de títulos públicos. As operações de redesconto é quando há uma medida para salvar os bancos. Quando há uma crise bancária, o que o governo faz? Ela é uma política normalmente monetária expansionista, porque o governo ele concede recursos para os bancos. Os recolhimentos compulsórios, ele pode ser expansionista ou contracionista. Como? Todo depósito bancário, quando a gente vai lá no banco e deposita no caixa eletrônico, uma parte dele vai para o quê? O banco tem que depositar junto ao Banco Central. Se esse valor, essa taxa, quanto maior essa taxa, maior o valor que o banco tem que depositar junto ao Banco Central e menor a quantidade de dinheiro que o banco tem para fazer empréstimos. Então, quando o governo resolve adotar uma política monetária contracionista, ele aumenta a taxa do depósito compulsório para reduzir a quantidade de moeda que o banco tem, de dinheiro que o banco tem para emprestar para a população. Quando o governo resolve adotar uma política monetária expansionista, o que ele faz? Reduz a taxa do depósito compulsório, fazendo com que o banco tenha mais dinheiro para fazer empréstimos. O governo pode também utilizar a taxa básica de juros. No Brasil, nós chamamos essa taxa básica de Selic. Essa taxa básica ela pode servir para diminuir ou aumentar a oferta de moeda. Se o governo quer diminuir a oferta de moeda para que as pessoas consumam menos, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros ou aumenta a Selic. Dessa forma, é muito mais interessante as pessoas pouparem do que gastarem, pois receberão um retorno maior, que é os juros. Então, quando ela aumenta a Selic, a taxa de empréstimos e de investimentos também aumenta. Então, é muito mais interessante a pessoa investir do que gastar. Em caso contrário, ou seja, quando a economia está parada, sem muito consumo, o governo pode o quê? Reduzir a taxa de juros, no caso brasileiro, a Selic. Assim será interessante as pessoas consumirem mais do que poupar. As pessoas vão lá, ao invés de pegar o dinheiro e guardar no banco, vão gastar. Quando a política monetária visa reduzir a quantidade de moeda no mercado, nós chamamos, como eu falei, de política monetária contracionista ou restritiva. Em caso contrário, quando o governo quer ampliar a oferta de mercado, a oferta de moeda no mercado, quer jogar a moeda e aumentar o consumo, ele está adotando uma política monetária expansionista. Uma outra política é a política cambial, que eu já até falei um pouco sobre ela, é aquela utilizada pelo governo para manter o equilíbrio da entrada e saída da moeda estrangeira, mas levando-se em consideração as necessidades dos diversos setores da economia. Existem 3 tipos de regimes de câmbio que o governo pode adotar. Então, na política cambial, ele pode adotar um câmbio flutuante, e nesse caso, o preço da moeda estrangeira é determinado pela livre força de mercado, pela oferta e demanda de moeda, assim não há interferência do governo. Nesse tipo de regime, o caso do dólar, por exemplo, se a oferta de dólares é muito grande em relação à demanda, o preço tende a cair. Se a demanda por dólares for maior do que a oferta, o preço tende a aumentar. Existe uma outra política que é o câmbio fixo. O câmbio fixo é quando o governo interfere diretamente no valor do câmbio.
Nesse caso, o governo pode comprar ou vender dólares para, por exemplo, o valor do câmbio fique de acordo com o que ele deseja. Para adotar esse tipo de regime, é necessário que o país tenha grande quantidade de moeda estrangeira. Nesse caso, o dólar tem que ter grande quantidade de dólar como reserva. O câmbio de bandas, o câmbio híbrido, é o mais utilizado. É quando o governo adota um câmbio que mistura câmbio fixo quanto flutuante. Ele interfere na hora que ele acha necessário. Ele deixa flutuar livremente, mas quando ele acha necessário, ele interfere. O câmbio, ele pode valorizar ou desvalorizar. Quando precisamos mais de moeda para comprar moeda estrangeira, então quando a gente precisa de mais do real para comprar o dólar, por exemplo, o nosso real está desvalorizado. Nesse caso, quando o real está desvalorizado, nossas exportações ficam mais baratas, pois nossa moeda está mais barata, estimulando as exportações. Então, como nossa moeda está mais barata, as compras no Brasil ficam mais baratas. Vai ficar, então, mais interessante exportar. Em caso contrário, quando nossa moeda se valoriza, significa que nós precisamos de menos reais para comprar, nesse caso, um dólar ou uma moeda estrangeira. Assim fica mais barato comprar no exterior, ou seja, favorece as importações. Devemos ficar atentos para o fato de que tanto as exportações quanto as importações são importantes para a economia brasileira. Especialmente porque muitos exportadores importam insumos para o seu processo produtivo. Então, nada de dizer que é sempre bom só exportar. Nós precisamos também da importação. Então, o câmbio ele tem que favorecer tanto a exportação quanto a importação. Assim, se a importação ficar cara, quando os custos dos exportadores vão ficar altos, se eles precisam importar. Então, o governo ele deve pensar em um câmbio que valorize tanto as exportações quanto as importações. Depois que nós estudamos essas políticas, essas três políticas, fiscal, monetária e cambial, temos que falar sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro atua como intermediário entre os poupadores ou aqueles que querem fazer investimentos no futuro e aqueles que tomam dinheiro em forma de empréstimos. No mercado financeiro, temos os cidadãos que emprestam dinheiro e temos aqueles que tomam dinheiro emprestado. Para as transações emprestar e pegar dinheiro emprestado, temos algumas instituições. Quais são elas? As principais instituições financeiras que atuam ligando tanto interessados em investidores quanto os tomadores são os bancos comerciais, os fundos mútuos, as distribuidoras de valores, as companhias de seguros, os fundos de pensão, as empresas financeiras, as bolsas de valores, além dos órgãos governamentais de regulação e controle. Os bancos comerciais são aqueles que conhecemos bastante, como o caso do Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, a Caixa, dentre outros. O que esses bancos fazem? Eles recebem depósitos das economias dos clientes que vão querer fazer algum investimento e também prestam dinheiro para quem está precisando de grana. Então, quem faz o investimento recebe em troca, além do valor depositado, juros, porque ele está deixando aquele dinheiro no banco. Por outro lado, quem está pegando emprestado, paga o banco, vai pagar o banco. Além do valor emprestado, ele vai pagar juros. Quase todo mundo aqui já deve ter feito um empréstimo, não é isso? E já entende muito bem como isso funciona. Os fundos mútuos são instituições que reúnem as economias de pessoas e instituições e disponibiliza para órgãos de governo e do setor privado para financiar as atividades economicamente viáveis e rentáveis. As distribuidoras de valores são aquelas que oferecem títulos e ações de empresas, facilitando o acesso de tomadores aos donos do dinheiro. Os fundos de pensão são investimentos feitos por pessoas que desejam ter uma aposentadoria no futuro. Nesse caso, por exemplo, se você tem 20 anos de idade
e quer obter uma aposentadoria lá nos 60 anos de idade. O que você pode fazer? Você pode fazer um fundo de pensão, depósitos mensais, a partir dos 20 até os seus 60 anos, para obter uma renda depois dos 60. Qual que é a vantagem disso? Você pode programar a sua renda média até você ter uma velhice, para você ter uma velhice com maior bem-estar, uma graninha, né, uma aposentadoria programada. Isso também é um tipo de investimento. Uma outra instituição são as seguradoras. Para que fazemos uns seguros? Normalmente, a gente faz um seguro para se precaver de acidentes, algum dano pessoal e algum outro problema. Quando fazemos seguros, pagamos um prêmio à seguradora. Então, esses prêmios são depósitos individuais. Normalmente, pouco do que é feito em seguros é utilizado. Então, pouco a gente usa. A seguradora, para garantir a rentabilidade dos montantes depositados, o que ela faz? Ela investe no mercado financeiro, garantindo, além do valor investido, a correção monetária desse dinheiro através dos juros obtidos. É uma estratégia que ela tem para ela não perder. Os bancos múltiplos são aqueles que, além de bancos comerciais, também atuam no mercado financeiro, oferecendo seguros, previdência privada, dentre outras. Uma outra instituição é a Bolsa de Valores. Ela funciona como um mercado em que compradores querem comprar títulos e ações e vendedores querem vender títulos e ações. É um mercado. Mas o que seriam ações? Muita gente tem essa dúvida. O capital financeiro de uma empresa, ele pode ser dividido em um conjunto de ações. Parte dessas ações podem ser vendidas. Qual o interesse que uma empresa tem de vender suas ações ou do seu patrimônio? Muitas vezes, ela vende às pessoas que não conhece e nunca vai conhecer. Além disso, os novos donos de cada pedacinho dessa empresa podem mudar todos os dias. Uma hora é Maria, outra é João, outra é José. As empresas fazem isso para adquirir capital, ou seja, para obter grana, para fazer investimento. Podendo inclusive ampliar o negócio com esses investimentos, com essa venda de ações. E muitas vezes, quando ela amplia esses negócios, ela vai valorizar cada partezinha dessa vendida, ou seja, cada patrimônio que foi parcelado. Há ações que são chamadas de ordinárias, ou ON. Quem tem esse tipo de ação possui o direito a voto, ele pode votar nas assembleias e tem participação nas decisões das empresas. Há ações que são chamadas preferenciais, ou PN, que diferenciam da ON porque não possuem direito a voto, mas têm preferência no caso da distribuição de lucros. Na hora de distribuir os lucros, eles têm preferência. Então, gente, a Bolsa de Valores, lá na Bolsa de Valores, são negociadas ações de empresas de capital aberto. Mas vocês podem se perguntar como um simples cidadão, eu, por exemplo, um de vocês, pode investir numa ação da Petrobras. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer de uma forma simples. Você vai procurar uma corretora financeira que vai abrir uma conta, tipo uma conta corrente, é uma conta específica para fazer esse tipo de investimento, para que você comece a movimentar o seu dinheiro. A corretora será, então, uma instituição que serve para intermediar a compra e a venda de ações. Claro que ela vai cobrar por esse serviço, óbvio, ela vai receber por isso. Mas ela é uma intermediária necessária e a gente também tem que pagá-la. Mas a gente corre quando você faz esse investimento em ação, você tem uma grande chance de ganhar muito dinheiro. Pode perder também, mas se for feitas estratégias interessantes, você pode ganhar muito dinheiro. Por outro lado, se você possui uma empresa e quer que ela tenha ações negociadas na Bolsa de Valores, a sua empresa ela deve ser aberta ao público. Deve ser
se deve abrir o mercado da empresa. O que não significa que pertence ao governo. Ela não vira do governo, mas que o público vai poder adquirir suas ações. Essas empresas são chamadas de companhias listadas. Depois que o capital das empresas é aberto ao mercado financeiro, a partir do momento que a empresa pega parte do seu patrimônio e abre para compra e venda no mercado financeiro, as ações dessa empresa elas podem valorizar ou desvalorizar. Vamos ver o exemplo. Nesse caso, nós temos aqui as ações de várias empresas, diversas empresas em um período de tempo. Nós temos aqui da Ibovespa, do Banco do Brasil, da Petrobras, da Vale, da Itaú, do Bradesco, do Unibanco. Então, nós temos várias empresas. Aqui é o valor, certo? O valor mínimo, no caso do lote, de 100 unidades, certo? E aqui, de cada uma dessas empresas aqui tem a desvalorização, no caso, esse desvalorizou, e aqui é o preço do lote, de 100 unidades. Aqui houve uma valorização de 1,29%, e aqui é o preço do lote a R$ 7,04. Não significa que você precisa ter muito dinheiro para investir numa bolsa de valores, nas ações. Não significa que você precisa de ter grandes quantidades de dinheiro. O que você precisa é ter tempo e estratégia. Enfim, o sistema financeiro nacional é composto por um conjunto de instituições que propicia condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores. O sistema financeiro no Brasil, ele é composto por várias instituições financeiras, que tem como objetivo fazer gestão da política monetária. É formado também por entidades que são supervisoras e operadoras que atuam no mercado nacional. Os órgãos normativos são o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho de Gestão de Previdência Complementar. As entidades supervisoras são o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários, a Superintendência de Seguros Privados e a Secretaria de Previdência Complementar. As operadoras, por sua vez, são a Bolsa de Mercadorias e Futuros, a Bolsa de Valores, as sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização e etc. São vários outros órgãos. O Banco Central do Brasil, ele tem algumas competências. Quais são? Emitir papel moeda e metálica com autorização do Conselho Monetário Nacional, regular a execução de compensação de cheques, comprar e vender títulos públicos federais. Então, se você quiser comprar título público, você pode, tem como você comprar pelo Bacen. Exercer o controle de crédito total, fiscalizar as instituições financeiras, controlar o fluxo de capital estrangeiro no país, que é muito importante, autorizar o funcionamento das competências para o cargo de direção das empresas financeiras. Atualmente, o sistema financeiro está inserido em um mercado globalizado. Então, o tempo todo a gente fala de globalização. Para entendermos isso, precisamos saber o que seria exatamente essa tal de globalização. É um processo econômico e social que estabelece a interação entre pessoas, países em todo o mundo. Mas por que isso? Para que isso? Para que sejam feitas trocas de bens e serviços de todas as formas, inclusive de pessoas, para que haja uma maior interação entre os países e pessoas. Mas onde é que ela surgiu? Muitos historiadores, eles afirmam que esse processo de globalização, ele iniciou com as grandes descobertas marítimas do século XV e século XVI. Mas somente ela foi efetivada, ela só se efetivou após a queda do socialismo lá no leste europeu e da União Soviética, e ganhou ainda mais força com o surgimento do neoliberalismo
na década de 70, que pregavam uma redução ainda maior, uma redução da participação do Estado na economia. Então, a globalização ela tem ainda mais sentido em um mercado cada vez mais livre, sem intervenção do Estado. Faz mais sentido a globalização nesse cenário. A tecnologia e os meios de comunicação são os principais indutores da globalização, porque através deles, mais tecnologia, mais formas de comunicação mais rápidas, certo? Temos maiores oportunidades econômicas. Dentro desse processo econômico, muitos países, para intensificar essa globalização, eles formam blocos econômicos. Esses blocos econômicos, eles têm como objetivo ampliar essa comercialização, essa relação comercial entre os membros desses blocos. Alguns desses blocos vocês já conhecem, como, por exemplo, o Mercosul, em que o Brasil está inserido, ou a União Europeia. Dependendo da característica do bloco, nós temos tarifas de exportação e importação reduzidas, às vezes até eliminadas. Ou então, por exemplo, no caso da União Europeia, Espanha e Portugal, não precisa nem de visto para poder passar de um país para o outro. Você pode trabalhar na Espanha e morar em Portugal, sem necessidade de um visto. É isso aí, gente. Nós finalizamos essa disciplina de Introdução à Economia com algumas informações necessárias. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição.